irmãos, declaro aberta a 8ª reunião extraordinária da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, com a presença dos senhores deputados Conte Bittencourt, Luiz Paulo, Rosenberg Reis, Zaqueu Teixeira, Thiago Pampolha e Márcio Pacheco. O item 1 da pauta... Senhor presidente, uma questão de ordem, apenas na organização da pauta. Ia propor a Vossa Excelência e aos colegas que pudéssemos inverter a pauta, já que o item 1 é aquele que talvez tome mais tempo aqui da nossa sessão. Excelência pudesse começar pelas contas do TCE, Tá ok. depois LDO e, por fim, a questão da LOA 2019. Tá ok, deixa eu pegar só o parecer, então. Queria consultar os demais deputados se vê algum problema da gente inverter a pauta. Sugestão do deputado Conte Bittencourt. Então, sugestão acatada. Vamos iniciar pelo item 3 da pauta. O ofício número 26 de 17 do Tribunal de Contas do Estado, que encaminha no prazo legal a prestação de contas do Tribunal de Contas relativas ao exercício de 2017. Queria passar a presidência ao deputado Zaqueu Teixeira, para que eu pudesse relatar emitir meu parecer, por favor. Com a palavra, deputado Gustavo Tutuca, para relatar os projetos de sua responsabilidade. O parecer das contas de gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro do ano de 2017, eu apresentei um parecer favorável, concluindo por projeto de decreto legislativo, lembrando que, mesmo que parte do ano de 2017 a gestão tenha sido exercida pelos conselheiros afastados hoje do Tribunal de Contas, no meu entendimento, as contas como um todo vieram aprovadas pelo corpo técnico, pelo Ministério Público de Contas e pela atual gestão do Tribunal de Contas, dos conselheiros que hoje estão lá à frente do Tribunal de Contas. Então, por não encontrar nenhuma divergência e entendendo que o relatório veio dentro da consonância do aguardado pela comissão, o meu parecer é favorável. Em discussão. Deputado Luiz Paulo. Eu quero apresentar, junto com o deputado Conte Bittencourt, um voto divergente, viu, senhor presidente? O voto está escrito, o voto é longo, mas coerente com os votos já exarados por mim e aprovados pelo plenário nas contas de 16 e 15, no qual o gestor principal era o senhor Jonas e o vice-presidente era o senhor Aloysio. Naquela oportunidade, no Fundo Especial do Tribunal de Contas, está lançado um crédito de 160 milhões contra o governo do Estado, em função daquele convênio que foi celebrado com a SEAP e com o Degás, para pagar alimentação na crise. Contrato que gerou atos de corrupção. E com o presidente da época, que foi delator e réu confesso, nós apresentamos o voto pela rejeição das contas, contrário ao parecer do tribunal, que era pela aprovação. Esse voto foi aprovado na Comissão de Orçamento e aprovado no plenário, tanto nas contas de 15
e nas contas 16. Nas contas de 17, até 6/4/2017, os ordenadores principais foram o senhor Aloysio Neves, presidente, e o vice-presidente, o senhor Domingos Inácio Brazão. O Tribunal de Contas dividiu a conta de 2 gestões e deu tecnicamente aprovação para ambas. E o deputado Tutuca, relator, juntou as 2 gestões numa só e está dando o voto pela aprovação. E aí é que eu divirjo do relator. Porque, deputado Tutuca, eu coloco sob júdice as contas de gestão do TCE no período de 1º de janeiro a 6/4/17. E dou pela aprovação das mesmas no período de 7/4 a 31/12/17. Também concluindo por decreto legislativo. E queria aqui só ler o fecho do parecer, para que os senhores deputados consigam entender. Conclusão. Assim posto, não é possível, no campo da decisão política e consoante os preceitos da improbidade administrativas, apesar das contas de gestão, sob o ponto de vista técnico, estar cumprindo os ditames da LRF quanto aos limites de despesa de pessoal e do saldo de caixa maior que os restos a pagar não processados, e contabilmente estarem corretas quanto ao Fundo Estadual de Modernização, não é possível votar favoravelmente a aprovação da mesma quanto ao período de 1/1 a 6/4, gestão do então presidente Aloysio e do vice Domingos Inácio. Os mesmos serão julgados por possíveis ações deletérias, inclusive quanto ao aludido convênio, que eu já citei lá atrás, na área criminal, que se estende à área civil. Logo, apresentamos voto em separado nas contas de gestão de 17, e o voto é por colocá-las sub júdice, em virtude de questão prejudicial, deputado Zaqueu, em curso na esfera penal até o julgamento final. Se absolvidos, as contas estarão aprovadas e, caso condenadas, serão rejeitadas. Quanto à gestão da presidente interina, a doutora Mariana Montebello, no período de entre 7/4 e 31/12, consideramos reguladas e aptas a serem aprovadas. Quanto aos 4 ordenadores de despesas secundários, concordamos com o parecer do tribunal pela regularidade das contas com quitação plena de ambos os períodos. Assim posto, o parecer que proponho é o seguinte, do decreto legislativo. Ficam aprovadas as contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no período de 7/4/17 a 31/12/17, referente ao exercício 17. Ficam sob júdice as contas de gestão de 1/1 a 6/4/17 do então presidente Aloysio Neves e do vice Domingos Brazão, em virtude da questão prejudicial e em curso na esfera penal. Parágrafo único. Se absolvido, as contas estarão aprovadas e, caso condenados, serão registradas. Artigo 3º, este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. Este decreto legislativo. Assinam os deputados Luiz Paulo e Conte Bittencourt. É o voto. Mais alguém para discutir? Deputado Luiz Paulo, se eu puder me dar um esclarecimento. Pois não. Vossa Excelência fala do convênio que foi assinado e denunciado pelo Jonas Lopes, na delação premiada. Sim, 160 milhões. Houve desembolso no ano de 2017 relativo a esse convênio
que foi assinado lá Não, atrás ou não? o desembolso, o convênio foi gasto pelo Executivo, porque o tribunal repassou dinheiro do fundo para o Executivo. E dizia que esse convênio teria que ser pago em 5 parcelas, ano a ano. Então, esse convênio é de 16. Então, venceu uma parcela em 16, outra parcela em 17. Até agora, o Executivo não transferiu parcela nenhuma. Por via de consequência, o Executivo é devedor do fundo especial do Tribunal, né, do fundo criado por lei. Ocorre que este fundo, estes 160 milhões, eles estão maculados por atos de improbidade administrativa, por atos criminais, porque desse fundo saiu dinheiro de propina, segundo as denúncias, tanto para o Executivo quanto para o Tribunal de Contas. E essa casa foi lesada na sua boa-fé, nesse caso foi, porque ela aprovou a lei que permitiu essa operação. E praticamente era uma crise imensa, o sistema penitenciário não tinha dinheiro para comprar comida para os presos, e nós aprovamos a possibilidade de acontecer esse convênio. Por isso, merece essa questão um foco especial dessa conta, e eu volto a dizer, nós estamos sendo coerentes com os votos anteriores. Para discutir, deputado Conte Bittencourt. Deputado Zaqueu, eu acho que esse voto é uma questão apenas de prudência e de alguma maneira, preservar aqui o papel da Comissão de Orçamento da Casa. Claro que o plenário, desculpe, é que vai decidir, mas junta-se duas contas, no mesmo período, né, do mesmo ano. O presidente foi afastado em abril, né, o parecer vem juntando as duas contas. O presidente foi afastado por dúvidas no seu comportamento público. Operação Então, Quinta do Ouro. Enfim, várias operações. Então, 6 conselheiros afastados, né, independente da delação do presidente anterior. Acho que é prudente para a Comissão de Orçamento, né, a gente separar as duas contas, né, aprovando do período que não há dúvida, as contas estão claras, e deixando sob júdice. Eu, no primeiro momento, ia me abster da votação em função desse período, mas, conversando com o deputado Luiz Paulo, eu acho que está bem prudente e razoável essa não estamos negando, nós estamos reconhecendo que há um processo criminal em andamento contra o presidente à época, cabe essa casa, essa comissão aprovar essas contas. Então, é questão de prudência, por isso acompanho esse relatório do Luiz Paulo. Ainda em discussão, eu só me traz aqui algumas dúvidas. O seguinte, no que diz respeito ao convênio, foi assinado e executado na gestão anterior, ou seja, no exercício anterior. Nós estamos analisando um novo exercício. E quando você analisa as contas, eu não sei se há precedente de separar a análise das contas por períodos, porque a análise é do ano fiscal. O senhor me dá uma parte? Claro. O próprio tribunal apreciou por período e a jurisprudência do próprio TCU. Está aí contigo para me ler para ela? Eu já li na sessão anterior a jurisprudência do TCU. O tribunal também fez análise por período. Tá ok. Então, encerrada a discussão, vamos aos votos. O deputado Conte já declarou que vota com voto divergente. Deputado Luiz Paulo, voto divergente. Voto divergente é comum. Não, são 2 votos. Estou colhendo os votos agora. Como vota o deputado Gustavo Tutuca? Do seu voto, sendo aprovado, um voto
pela aprovação das contas. Como voto, deputado Rosenberg Reis. Voto do senhor? Voto divergente. Voto divergente? Divergente. E o voto pela aprovação do deputado Gustavo Tutuca. Das contas do Tribunal de Contas. Aprovação parcial. Vontade. Vou votar com o relator, senhor presidente. Relator, deputado Gustavo Tutuca. Gustavo Tutuca. Como vota o deputado Márcio Pacheco. Acompanho o relator. Relator, deputado Gustavo Tutuca. Correto? Acompanho o relator, Gustavo Ok. Tutuca. Como voto, deputado Tiago Pampolha. Tiago Pampolha acompanha o relator. Eu também vou acompanhar o relator, por entender que os atos praticados foram no ano anterior e não nessa gestão. Nessa gestão não há nada que macule. Proclamado o resultado, 5-2 para o voto do relator. Próximo projeto. Deputado Gustavo Tutuca. Gostaria de... Senhor presidente, por favor, questão de ordem. Tem que anunciar o resultado. Anunciei 5-2 no senhor. 5 votos A dois. pela aprovação do voto do relator original, deputado Gustavo Tutuca, e 2 votos com o voto divergente. Gostaria de consultar os deputados, se nós, mantendo a inversão da pauta, a gente avança pelo PPA e termina com a LOA. É isso, né? Tribunal de Então, Contas? também peço mais uma vez ao deputado Zaqueu Teixeira que assuma a presidência para que eu possa emitir o parecer. Oi? Tira, porque vai aprovar, né? Presidente, Com a palavra, o deputado Gustavo Tutuca, para relatar o PPA. senhor presidente Zaqueu Teixeira, Pois não. é hábito dessa casa fazer publicar o voto divergente derrotado. Estou pedindo a Vossa Excelência. Solicitar à secretaria da comissão que possa fazer publicar o voto divergente do Os dois, deputado né? Luiz Paulo. Convergente ou divergente? Os votos. Os 2 votos, né? Deputado Gustavo Tutuca, com a palavra. O parecer às emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei número 44 de 18 do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2016 e 19, instituído pela Lei 7.211, de 18 de janeiro de 16. O parecer é favorável a 210 emendas, favorável com subemendas a 8 emendas, pela prejudicabilidade a 63 emendas e pela rejeição a 11 emendas. Tem uma correção a ser feita. Nós vamos acatar mais uma emenda da autoria do deputado Zaqueu Teixeira. A emenda 3, pode ser? Emenda 3, deputado Zaqueu Teixeira. Então, mais uma emenda aprovada. Esse é o PPA? PPA. É uma emenda em que eu coloco manutenção da frota da SEAP, porque ela fica sem manutenção dos seus veículos. É um veículo que roda com preso o estado inteiro e não ter manutenção é muito prejudicial. E recebi o pedido da secretaria, por isso fiz as emendas. Deputado Gustavo Tutuca, eu também fiz uma outra emenda, que ela acaba se ajustando ao que defendeu o governador que se elegeu. Eu não falei com Vossa Excelência, mas é uma emenda que nós já aprovamos no orçamento anterior, que no orçamento anterior nós aprovamos a reforma da maternidade de Queimados. A reforma já está em andamento, só que dessa vez eu pedi para incluir no PPA
a possibilidade da aquisição dos equipamentos para equipar centro cirúrgico e a própria maternidade. Se for possível também acolher essa emenda no PPA. Eu não cheguei a destacar porque eu só tinha um destaque e fiz a opção em fazer o destaque para a emenda da SEAP e retirei. Então, só... A gente não teria mais espaço, né, como remanejar para acolher essa sua emenda. A gente, na conversa anterior, a gente conseguiu acolher a emenda da SEAP. Então, gostaria de solicitar a Vossa Excelência se pudesse... Não conseguiria, em cima do Fundo Estadual da Saúde, já que sairá de lá os recursos? Não consigo, senão eu mexer em tudo. Eu propus 3, mas a gente pode colocar aí um e-mail, que eu acho que seria razoável. Consultar só a equipe técnica da comissão. Vai aprova nas duas, né? Cadê o... Tá ok. Tá. É sancionar. Entra no dia, né? Emenda número 4, Tutuca. Número 4. Então, vamos consultar da equipe aqui, a gente vai conseguir acolher também a emenda número 4. Solicitação do deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, esse é o parecer. Em discussão. Não, eu não quero discutir o PPA, mas só fazer uma lembrança à sua assessoria. Como nós vamos votar a posteriori a LOA, caso a gente adicione outra emenda, né, tem que verificar se ela está coberta pelo PPA. Então, a gente vai botar o PPA ainda com uma abertura de possibilidade de uma emenda da LOA ter cobertura no PPA. A ideia é justamente fazer o remanejamento do recurso na LOA. A gente vai acolher a emenda também na LOA. Bom, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado o relatório do PPA. Próximo projeto é a própria Lei Orçamentária Anual. Com a palavra o deputado Gustavo Tutuca. As emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei número 4443/18 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019. Queria, primeiramente, agradecer aos membros da comissão, especialmente o deputado Luiz Paulo, pela questão da revisão da projeção de arrecadação para o próximo ano, trabalho que a gente fizemos em conjunto com a equipe da Secretaria atual de Fazenda, também conectado com o governo de transição, onde a gente fez alguns ajustes, né, que a equipe técnica da comissão está em contato constante com a Secretaria de Fazenda, porque quando nós recebemos aqui o projeto da LOA para 2019, é feita uma estimativa baseada no mês de setembro. Então, a gente precisa agora, nesse momento, revisar esses números, né? Citar aqui, por exemplo, na arrecadação de ICMS. O valor aplicado foi o índice de crescimento do PIB era de 3% naquela época, né? E o IPCA 4,01. Nós estamos trabalhando com a taxa de PIB de 2,53 e o IPCA de 4,11, o que vai gerar um aumento, uma projeção de aumento de arrecadação do ICMS, para o próximo ano,
né? Esse número, o ajuste fino está sendo feito agora com a equipe da Fazenda. Questão do royalties também. O royalty nós, inicialmente, o projeto foi enviado com um barril previsto de $67 e um câmbio de R$ 3,45 o dólar. E nós, revisando os índices, estamos trabalhando com um valor de barril a $64 e o câmbio a R$ 3,80, o que também vai projetar um aumento da arrecadação de royalties. Queria ressaltar também aqui um aumento que estamos propondo na arrecadação da dívida ativa, de mais 75% pela criação da 17ª Vara de Fazenda Pública da dívida ativa, que vai proporcionar um aumento de arrecadação da dívida ativa. Outras emendas que nós fizemos de compromisso aqui na Casa, durante a reunião da Comissão de Orçamento, quando acolhemos a LOA de 2019, estamos contemplando o PCCS da Saúde, os valores estimados do PCCS da Saúde, tanto para os ativos quanto para os inativos. Estamos adequando na LOA 2019 o espaço para a aplicação do plano, caso seja possível a sua aplicação. Com o aumento da arrecadação do royalty, também aumenta o FISED, o Fundo da Segurança Pública e da Assistência Social. E com isso também nós propusemos um aumento, possibilidade de ampliação do programa Segurança Presente em outros bairros no estado do Rio de Janeiro, outras localidades do estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana como um todo. Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de ressaltar aqui, dentro do nosso relatório, do nosso parecer. Foi favorável a 2.536 emendas, favorável com prioridade a 422 emendas, favorável com subemendas a 12 emendas, pela rejeição a 121 emendas e pela prejudicabilidade nenhuma emenda. E vai ter só um ajuste aqui desses números agora dentro dessa correção da arrecadação. Queria citar aqui também outros pontos que foram corrigidos do relatório, do parecer que foi enviado a Vossas Excelências por e-mail, os valores que vão ser ajustados da despesa total, fixada, dentro desses índices que eu falei aqui. Então, terá uma nova redação. Queria citar também que a emenda 3044 e 3085 saíram publicadas de igual teor. Então, a última passará a prejudicabilidade. A emenda 3085 será prejudicada da comissão. Ressaltar também a adequação no valor da emenda 3040 da Defensoria. O valor será de 13.680.000, diferente do que está no relator, no parecer. Então, algumas correções do que foi enviado por e-mail para Vossas Excelências. Então, esse é o parecer da LOA 2019. Queria discutir isso. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Presidente, primeiro eu queria elogiar o esforço da comissão e da sua assessoria de tentar conciliar um orçamento deficitário de 8 bilhões com a intenção de centenas e centenas de emendas que só fariam aumentar a despesa. Não é tarefa fácil. Volto a dizer que o orçamento estava previsto 79 bilhões de despesa contra 71 de receita. A revisão da metodologia do ICMS, com uma previsão do crescimento do PIB para 3 pontos percentuais, resultou um acréscimo de receita na ordem de 600 milhões de reais. Está certo, doutoria? Está certo.
que superou. Isso. Mas, só para A contribuir. segunda questão diz respeito ao royalties, a participação especial. A previsão inicial era de 14 bilhões de reais. Eu fiz uma emenda de receita para que o royalties crescesse mais 1 bilhão, para 15 bilhões, para que o FISED também crescesse para 428 milhões. Preferiu a Comissão de Orçamento ser um pouco mais conservadora e diminuiu um pouco essa projeção, em função aí da cotação do dólar e do barril, e previu um crescimento de 600 milhões de reais. Então, na linguagem popular, a receita saiu de 71 bi para 72.200, em números redondos. Diminuiu um pouco o déficit de 8 bilhões. E, em função disso, algumas, até bastantes emendas puderam ser acatadas. Então, estou louvando esse esforço, né? E, inclusive, com um dado novo, né? Que foi a decisão da Comissão de Orçamento em aprovar as emendas da LDO de 2017. 2018. Inclusive, a obrigatoriedade de 5% para ação social, que não tinha como mais mexer no texto, mas foi objeto de emenda escrita para que o Poder Executivo, no remanejamento que ele tem direito, de até 20%, que dá praticamente para mudar quase tudo, né? 20% no orçamento de receita de 72 bilhões, se você tira fora a despesa de pessoal, você mexe quase tudo, para que pudesse atender a recomendação da própria LDO. Então, eu acho que também foi um outro esforço e uma saída criativa, visto que esse veto só caiu a semana passada, quando o próprio prazo de emendas tinha se esgotado. E, por último, teve um acréscimo de receita, como já disse o presidente, função da criação da 17ª vara, que vai implicar num acréscimo de receita, porque era 240 milhões, algo como 75% disso, porque jamais será o dobro. Mas eu posso ter engolido barriga, eu não verifiquei, não achei no voto duas questões para mim basilares. Uma eu desconfio que foi acatada, eu só desconfio, que é a receita específica da compensação da Lei Candir, na ordem de 178 milhões de reais, que tem que ir para o Fundo Único do Rio Previdência. Tem lá uma emenda que pode ser essa, mas como não está clara, eu não tenho... Tem uma emenda de texto. Eu não tenho certeza. Não tem de valor. Tem um valor de 170 e pouco, mas não ficou claro para mim se é ou não. E a outra emenda que eu não verifiquei em valor é a transferência do recurso do imposto de renda para o Fundo Único do Rio Previdência. Não estou dizendo que não houve, eu não... Vou localizar, mas foi não contemplado. encontrei, porque a gente lê, às vezes fica com... Foi uma emenda de texto, não tem os quadros, mas a gente... vocês fizeram em texto e não fizeram em valor. Isso. Então eu não achei corretamente, mas não estava em valor. Com a dificuldade que nós tivemos de receber os valores da Fazenda. Mas está em texto. Está em texto. Eu vou ler ela aqui. Mesma coisa que foi feito com a ação social. A emenda 3019.
Aditiva ao texto da lei, o artigo 18, o texto da emenda adicione o inciso 3 e o parágrafo único ao artigo 18 do PL 44218 com a seguinte redação. PL? Perdão? Adicione-se. Adicione o inciso 3 e o parágrafo único ao artigo 18 do PL 4443 de 18, com a seguinte redação. Alterações da lei número 3.189, de 22 de fevereiro de 99, para adequação às leis número 8.123, de 4 de outubro de 18, e 8.146, de 29 de outubro de 2018. Parágrafo único. A publicação desta lei deverá contemplar as alterações a que se refere o inciso 3º desse artigo. O senhor me permite sugerir? Sim. Eu acho que o senhor devia botar especificamente os valores estimados, quais são. Porque no orçamento saiu. No orçamento, se o senhor ler lá o orçamento, está escrito quanto de compensação financeira, compensação da Lei Candia e de FEX, salvo erro de memória, são 178 milhões, e de imposto de renda é 4 milhões e um quebradinho. Está na LOA, não estou inventando isso não, está na LOA, todos os dois. Sim. Mas isso mesmo que eu estou dizendo, se os senhores estão falando nessa emenda, se os senhores não botarem o valor aí, o executivo pode entender que pode pegar um pedacinho. O texto da lei não diz isso. O texto da lei diz que é a integralidade. 4 bi. Estimados, não custa. Estimados em tanto e tanto. Porque a gente não está falando de qualquer dinheiro, a gente está falando de 4 bilhões e 100. Isso já é lei, viu, Márcio? Não é... Então, nós vamos contemplar na emenda de texto o valor estimado que veio na LOA para a emenda ficar redonda. Para discutir, deputado Conte. Presidente, eu queria também parabenizar aqui o deputado Tutuca e o corpo técnico aqui da comissão, como sempre faço, pelo esforço e enaltecer aqui a compreensão da questão da despesa de pessoal nas universidades. Foi fundamental. O governo, espero que o próximo governo tenha essa compreensão, porque esses não tiveram, a natureza de cada órgão do Estado. A natureza das universidades é uma natureza prestadora de serviço. A mão de obra é o grande peso. Quando se faz o corte linear para manter os limites prudenciais em todas as áreas de governo de forma igual, beneficia algumas áreas em prejuízo de outras áreas. Então, as universidades ficam muito prejudicadas. Nós aqui já votamos a autonomia, já votamos o 12º do orçamento, mas se não dermos aos reitores, dentro do orçamento aprovado, um dispositivo com flexibilidade na despesa de pessoal, eles, para chamarem concurso para professores que se aposentam, ficam dependendo da Secretaria de Planejamento. Hoje, subsecretaria, que tem uma visão cartesiana do orçamento na questão de teto de pessoal. Então, eu quero reconhecer Inclusive, transfere responsabilidade à universidade na gestão da folha de pagamento. Estamos aprovando um orçamento. Dentro do orçamento da universidade, né, os conselhos universitários, as reitorias vão ter que se enquadrar. Aquele é o orçamento da universidade. Ali vão se enquadrar. Tá? Então, eu quero apenas fazer esse reconhecimento público aqui, parabenizando Vossa Excelência. Mas queria também, na linha do Luiz Paulo, trazer uma preocupação com relação à negativa da emenda 1468, que diz respeito ao 12º da FAPERJ e do consórcio CEDERJ e CCERJ. Quero recuperar aqui com o deputado Zaqueu, que já estava na comissão de orçamento, os demais colegas, e o deputado Rosenberg. Nós aprovamos na LOA, aliás, desculpem, nós aqui aprovamos na LOA de 18, Luiz Paulo, na LOA de 18, uma emenda de minha autoria, foi aprovada na comissão de orçamento, que depois em plenário foi rejeitada, porque alguns entendiam conflitante com o dispositivo de emenda constitucional de autoria do deputado Luiz Paulo, que dava o 12º às 3 universidades. Vossas Excelências se lembram que aqui nós discutimos a natureza
do ensino superior na sua mais ampla dimensão, colocando ali a FAPERJ e o consórcio SEDES-CCES, que hoje responde por 40 mil matrículas de ensino superior público no Rio de Janeiro. Então, nós aprovamos aqui, mas o plenário teve um conflito, porque uma semana antes a emenda constitucional tinha sido aprovada. Né? Veio a LDO para 2019, nós aprovamos. E o plenário aprovou o 12º. Né? E derrubamos o veto do governador em plenário agora. Então, presidente, eu estou solicitando por questão de coerência, porque nós aprovamos na LDO. Era o sentimento da Comissão de Educação. A FAPERJ, o grande problema da FAPERJ, deputado Márcio Pacheco, é a descontinuidade dos seus repasses. A descontinuidade, quando entra naquele contingenciamento também cartesiano do governo, você interrompe todas as pesquisas. Você sucateia a inteligência do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de uma fundação que tem orçamento próprio. A gente aprova esse orçamento aqui, tem lá o limite já previsto na Constituição Estadual do teto do seu orçamento. Se você não garantir um repasse com alguma regularidade, o senhor ter ideia, deputado Márcio Pacheco, os últimos 3 anos, os editais de pesquisa da FAPERJ não foram executados. A FAPERJ se limitou, o deputado Tutuca, que foi secretário, sabe disso, enfrentou essa dificuldade, lutando internamente para que não acontecesse o contingenciamento. A coisa que funcionou na FAPERJ foi pagamento de bolsa. O seu Estado do Rio ficou mais pobre. E o Poder Executivo foi acumulando uma dívida com a FAPERJ que é impagável no ponto de vista temporal, porque você interrompe a pesquisa. Você frustra os pesquisadores jovens, eles vão para outros estados, vão para outros países. Você não permite a reposição de componentes nos laboratórios de pesquisa. Tá? Então, garantir o 12º à FAPERJ e o SEDES-CCES é dar essa mesma compreensão ao conjunto, né, que forma o ensino superior e a inteligência do Rio de Janeiro. Então, presidente, eu estou fazendo essa ponderação e apresentar como destaque aqui na votação, mas lembrando que nós aqui aprovamos na LDO, nós aprovamos, já fizemos esse debate na LDO de 19, o governo vetou e nós derrubamos o veto em plenário. Então, apenas pedindo aqui, se o senhor puder considerar no seu relatório, né, a emenda 1468, né, que dá o tratamento de repasses em 12º para a FAPERJ e para o consórcio SEDERJ-CCERJ. Ou seja, a gente protege. Atualmente estamos protegendo só as 3 universidades. Nós estamos deixando de fora o consórcio SEDERJ, que é a maior matrícula do ensino superior do sistema estadual é o consórcio SEDERJ, e todos nós sabemos da importância estratégica dele no interior do Rio de Janeiro. Ele garante em todas as regiões do Estado a presença de oferta de matrícula gratuita, pública, com qualidade em ensino superior. Tem um alcance para todo o Estado do Rio de Janeiro. E a questão de garantir a competitividade do setor da inovação, ciência e tecnologia do Rio de Janeiro. Ele está perdendo, já perdemos para Pernambuco. São Paulo já perdemos de muito. Os estados do Sul estão perdendo há muito tempo. Pernambuco já nos passou. Porque a nossa agência de fomento está caduca. Né? Porque não tem recurso. Então, bota edital, cumpre, né, uma etapa do orçamento, porque empenha, mas não liquida nem paga, porque o dinheiro não chega. Então, só faz lá, não aparece ninguém, nenhum pesquisador se apresenta. Deputado Gustavo Tutuca, tem uma posição sobre... Eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência desse artigo 1468. Eu queria deixar em votação, deputado, porque eu acho que a gente deveria tratar isso como nós tratamos com as universidades. Tem uma emenda constitucional específica corrigindo isso, até para poder fazer o escalonamento como foi com as universidades. A gente já não passar já no próximo ano... Mas que coloque aí esse sentimento no orçamento. Aplicar. Que coloque o escalonamento, que coloque como subemenda aí do relator o escalonamento. Que seja a gente esperar uma emenda constitucional ser discutida na próxima composição do parlamento. Nós não temos acumulado aí o debate que fizemos nesses anos todos. Se puder me recuperar, a partir do ano que vem, qual o índice que nós vamos
Como? Cumprir de duodécimo para as 50%. A partir do ano que vem. Do ano que vem. 19. Você A partir desse orçamento, 19, 50%. Você me dá uma parte? Claro, por favor. Você podia repetir como subemenda o que foi escrito na própria emenda constitucional. Só que tem que, em vez de contar lá atrás, começa a contar daqui para frente. Ou seja, Vossa Excelência coloca o que eu estou sugerindo, a subemenda. Está coerente com a decisão do 50 e pleno. 100 em 2020. Em 2 turnos por A 42 gente votos. acataria a emenda Com como subemenda. subemenda, garantindo pelo menos Escalonamento. 50% do orçamento na forma de em duodécimos para 2019. como nas universidades. No orçamento de solução. 19. Tá, então vou solicitar a correção dessa emenda. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Parabéns. Outro ponto, presidente, que eu gostaria que Vossa Excelência destacasse é a aprovação das emendas 754 e 758. Falamos no PPA, que é a questão Acolhido da já na LOA, da da maternidade SEAP e da maternidade, e da sim. Isso já foi- manutenção do veículo da SEAP. Perfeito. Mais alguém queira discutir? Deputado Não, Luiz eu Paulo. quero discutir um destaque, mas depois Tá, da depois da Citar os votação. destaques agora. Vamos encerrar a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, ressalvados os destaques. Nós temos aqui, Eu tenho um do destaque. deputado Luiz Paulo, tem aqui apresentado 3 destaques. 2 serão retirados. 2 já são retirados porque estão contemplados. Quais são os que serão retirados? Eu vou manter só da emenda aditiva número 2016. Então, retirados os destaques das emendas modificativas 2727 e 2877, visto que foram acolhidos. Vamos ao requerimento de destaque, a emenda aditiva Deputados, aqui eu tenho número mais algum autor de 2016. destaque ou só o deputado Luiz Paulo? Só o deputado Luiz Paulo. Eu queria pedir a Vossa Excelência, eu tenho que me ausentar, o deputado Tutuca ligou na sexta-feira convocando para esse encontro, Eu eu tinha agradeço. outro compromisso. Eu agradeço aos membros Mas da como comissão. não temos aqui suplentes presentes, eu queria usar a dinâmica que a gente tem usado, já deixar o meu voto aqui no destaque do deputado Luiz Paulo. Se chegar algum suplente, eu perco esse direito. Os demais- Em não chegando, Os demais eu presentes deixo aqui o meu concordam? voto, Sim. que é a dinâmica que a gente tem usado aqui na comissão. E se chegar, Não vai havendo- valer o voto do senhor. Não havendo divergência quanto ao acolhimento do voto por antecipação, coloco em discussão o destaque, a emenda aditiva 2016. Com a palavra o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, essa emenda da deputada Lucinha, e é uma emenda de transparência. O que diz a emenda? Obrigatoriamente serão enviados semestralmente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, os balancetes consolidados relativos aos contratos, não é com o Estado, do Estado com as organizações sociais que atuam nas diversas secretarias, como também nas diversas autarquias, independente de programa ou rubrica orçamentária. O que nós queremos dizer? Um dos quesitos hoje mais discutidos no Estado e no município é a corrupção nas organizações sociais, que seguramente ainda serão objeto de próximas operações Lava Jato. Tal grau de descontrole e de desvio que nesses contratos aconteceram. O que pede a deputada Lucinha? Que desses contratos remanescentes, semestralmente, se faça uma prestação de contas à casa através do balancete. É uma medida de transparência que não exige custo, mas exige organização das organizações sociais e dos seus elementos que a fiscalizam. Então, estou fazendo a defesa porque é uma emenda relativamente simples. E até tenho certeza, deputado Márcio Pacheco, que o próximo governador, por exemplo, na área da saúde, em vez de optar por organização social, que é toda
privada possa optar pela fundação pública de direito privado, que tem a mesma liberdade de organização social, só que a gestão é de funcionário público, com matrícula, que é lei já aprovada por essa casa, que a gestão passada preferiu as organizações sociais, seguramente e tristemente, para ter mesmo o descontrole e o desvio. Encerrada a discussão. Deputado Paulo, só uma questão. Deputado Gostaria Tutuca que o para senhor discutir. pudesse colaborar. Se essa emenda na LDO foi aprovada e foi vetada. Não sei dizer. Porque Ano passado, o foi. a gente vai consultar, porque talvez já... Se for na LDO, ela foi aprovada, vetada, e a gente derrubou o veto no plenário, ela já estaria contemplada naquele artigo que nós criamos aqui para contemplar o que foi... Sim, mas eu tenho impressão que ela não foi vetada pelo governo, ela foi vetada aqui. Não foi destacada no plenário. Eu tenho impressão, mas só verificando. Nós vamos consultar Professor Jorge. se foi contemplado aqui nessa questão da LDO, do que foi derrubado o veto, senão eu não vejo problema de incluir existe uma divergência técnica, se é estranho ou não a peça do orçamento. Existe uma divergência, uns acham que sim, outros não. Entendimentos diferentes, que eu não vejo problema por ser uma emenda de transparência, está contemplando aqui no orçamento. Ainda em discussão. Senhor presidente, só de observar que eu fiz fiz uma dezena de emendas que era exatamente de transparência em relação ao regime de recuperação fiscal. Sim. Os senhores vetaram todas, sem exceção. Não tinha nenhuma que tivesse R$1 de custo, mas ela dá para mais transparência ao regime de recuperação fiscal. Porque há sempre esse jogo. Quando você bota na LOA, diz que é matéria para ser tratada na LDO. Quando você bota na LDO, são... Na próxima está nas três. São vetadas. Não São vetadas. São vetadas. Então, você nunca consegue avançar com medida de transparência, que não tem custo. Pode fazer o requerimento de informação. Que é Uma questão de ordem, presidente. Em discussão ainda, o deputado Rosenberg Reis. Só pedir um esclarecimento ao deputado Luiz Paulo. As OS irão informar Os balancetes, elas têm a Secretaria de Saúde. Ela vai informar a Comissão de Saúde, a Comissão de Orçamento, a Presidência. A presidência da LERJ. A presidência da LERJ é que mande para a comissão que ela acha que é pertinente. Para discutir. Obrigado. Para discutir, deputado Márcio Pacheco. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que, presidente, a emenda é boa. A emenda de transparência para o momento que a gente vive, ela vem no sentido de que todos aqueles que prestam serviço de alguma maneira para o Estado prestem contas. Queria me reportar ao voto do deputado Luiz Paulo, dizer que eu só queria fazer uma análise, deputado, se Vossa Excelência me permite. É claro que a demanda de corrupção e tudo aquilo que assola hoje a questão das OS é gravíssimo. Mas há que se fazer, e eu quero apenas ressalvar as exceções. Porque é claro que se nós destacarmos aí o número de problemas que nós tivemos com o modelo de OS, muito mais me parece grave que o problema não está no modelo, mas nas pessoas que fazem a gestão. Ou as pessoas ou as entidades. Porque há também gravíssimos problemas de corrupção no modelo estatal ou de gestão pública, e não só no privado. E falo isso porque há muitos casos de prestadoras de OS do Estado do Rio de Janeiro absolutamente ilibadas, sem nenhum caso de problema. Absolutamente nenhum. Citaria algumas, mas me privo em citar uma delas, que é a OS que hoje realiza a gestão do Hospital São Francisco de Assis,
da providência de Deus. Fez um trabalho importante e se coloca à disposição para justamente prestar contas. Então, eu quero corroborar a iniciativa Vossa Excelência, dizer que a emenda é importante e ela salva e esclarece, dá oportunidade para as que fazem um bom trabalho, possam elas prestar contas sem nenhum problema. Dizendo que as que são aí acusadas de corrupção, que respondam e sejam extirpadas. Agora, Vossa Excelência disse bem, nós aprovamos aqui um modelo que eu acho que pode ser um modelo importante para que ajude o Estado a não precisar contar com essas entidades. Eu acho que isso que é a mais importante decisão. E cito alguns outros casos também, de menor porte, mas que também se amparam pelo princípio da subsidiariedade, de prestar serviço e não são públicos, como, por exemplo, comunidades terapêuticas, como, por exemplo, a Paz e Pestalozzi e outras unidades que cuidam de pessoas com deficiência. Não são de grande porte, não são consideradas OS com grandes contratos, mas também se enquadram no mesmo modelo de prestação de serviço, e que hoje passam necessidade porque o governo passado não vem tratando e reconhecendo a importância dessas entidades. Então, fazendo esse meu registro, dizer que quero votar favoravelmente a emenda do deputado Luiz Paulo e dizer que é muito importante que ela seja acolhida para que, inclusive, o próximo governo preze pela transparência. Então, a gente fez Encerrada. Ainda quer o acrescentar? corpo técnico vai consultar se está contemplando, senão nós vamos incluir a emenda sugerida. Mas, de qualquer forma... Só uma pequena observação, até porque o deputado Márcio está votando favorável à emenda, porque a emenda é transparente e a apresentação de balancete semestral Certíssimo. não tem absolutamente nada demais. Deputado Márcio, eu concordo com Vossa Excelência que não há modelo perfeito. Enquanto tiver o ser humano em qualquer forma de gestão, existe a possibilidade de corrupção. Mas também queria dizer a Vossa Excelência que não há instituição ilibada. A instituição o é, ilibada. A instituição o é. Mas as pessoas que administram, não. Vossa Excelência é um cristão, nunca o negou, e se o negasse eu ficaria muito triste, né? Mas é comum, né? O senhor vê grandes escândalos em todas as igrejas, até mesmo, para decepção minha, no Banco do Vaticano. Nesse final de semana foi João de Deus. João de Deus. Então, essas instituições cristãs que administram a OS, elas são geridas por seres humanos. E seres humanos, o senhor conhece tão bem, porque o senhor é um deles. Nós temos momentos de glória, né? Mas também temos nossos momentos de fraquezas. Por isso somos humanos. Tá? E essas instituições, seguramente, se forem vasculhadas a fundo, mesmo as que o senhor acha que são ilibadas, vasculhadas no que diz respeito aos seus gestores, encontraremos uma carrada de irregularidades. Então, queria só fazer essa observação, porque no momento que a gente vive, não existe mais nada aqui na face da Terra, e principalmente no nosso país, que a gente possa considerar ilibado. É só essa questão. Encerrada a discussão, em votação, o destaque. O deputado Conte Bittencourt votou favorável, o deputado Luiz Paulo favorável, o deputado Márcio Pacheco. Favorável. Deputado Washington. Rosenberg Reis. Washington é a capital do estado. Quem sou eu para ser comparado com o prefeito Washington Reis? Meu voto é favorável ao destaque. Deputado Gustavo Tutuca. Favorável também. Deputado Tiago Pampolha. Favorável ao destaque. Eu também voto favorável, por 7 votos a 0. O destaque foi aprovado.
Não havendo nada mais a discutir, retorna a presidência ao nobre deputado Gustavo Tutuca. Só ressaltando que foi a reunião da Comissão de Orçamento mais pacífica que eu já vi. A Comissão de Orçamento que discutiu o LOA. Eu queria, Porque eu entrei hoje, deputado, trouxe bons ares. eu queria, antes de encerrar, agradecer Vossas Excelências pela compreensão, também da antecipação da nossa reunião, porque o intuito foi o seguinte: a gente entende que daqui até o final do ano legislativo, nós vamos ter a possibilidade de ter diversas sessões extraordinárias que poderiam atrapalhar, inclusive, a nossa votação e a reunião da Comissão de Orçamento. Então, como o relatório, e aí eu queria muito agradecer a equipe técnica da comissão, que acelerou o relatório depois das emendas para que ficasse pronto para o dia de hoje, a pessoa aqui do Elbert, do Ari, da Beth, da Ada, de toda a equipe que nos ajuda na Comissão de Orçamento, para que agora, a partir da publicação amanhã, já estaremos aptos a apreciar no plenário, aí fica a cargo da presidência da Casa, quando apreciaremos o orçamento no plenário. Então, agradecer muito a compreensão de Vossas Excelências. Queria fazer um agradecimento especial ao Ari Weiner, que uma decisão pessoal dele está próximo de... Você vê que eles estão amarelos, trabalharam sábado e domingo, só uma efeméride. O Ari que vai tirar uma licença nos próximos meses aí, talvez deva se afastar um pouco da comissão, mas agradecer especialmente aqui ao Ari, toda a dedicação e ajuda, que nós chegamos aqui a essa presidência dessa comissão e eu precisei contar muito com o apoio de vocês para que a gente pudesse conduzir os trabalhos da melhor forma possível. Nada mais havendo a tratar na pauta de hoje, declaro encerrada a sessão.